Pessoal, nessa aula aqui nós vamos estar vendo equações ou sentenças, né? Identidade. A questão, ela nos diz assim, veja. Observe as expressões algébricas em cada membro da igualdade a seguir. Ao reduzir os termos semelhantes no primeiro membro e desenvolver a distributiva no segundo, obtém-se. Então veja, o que ele está dizendo para a gente aqui é o seguinte, que nós temos no primeiro membro, não é? Que seria aqui, nessa sentença, nós temos no primeiro membro, temos aqui o segundo membro, e ele diz o seguinte para a gente, que ao desenvolver a distributiva no segundo membro, nós vamos ter aqui a distributiva em relação à soma, não é? O produto de 2 por x e depois o produto de 2 por 1. Vou fazer aqui embaixo para você ver melhor. Nós temos, então, 3x mais 2 menos x, que é o que nós temos no primeiro membro, que é igual a 2, que está multiplicando ali x mais 1. Ao desenvolver a distributiva, nós vamos ter... No primeiro membro, veja que eu tenho termos semelhantes. Eu tenho 3x e tenho menos x. Você sabe que o coeficiente numérico não é do termo literal. Quando não vem explícito, a gente considera que é 1. Então, aqui é 1 vezes x. Então, são termos semelhantes. Nós vamos operacionar os coeficientes. Vamos ficar, então, 3x tira x ficou 2x mais 2 no primeiro membro. E ao desenvolver, não é, a distributiva no segundo membro, nós temos 2x, que é o resultado de 2 vezes x, mais 2, que é o resultado de 2 vezes 1. Então, o que é que a gente observa? Observa que os termos, né, em ambas as expressões dos membros, né, ou os termos, no primeiro membro como no segundo são iguais. Os termos nos membros da equação, tanto no primeiro como no segundo, são iguais, né? Então, isso é o que faz com que a gente tenha uma sentença identidade, tá certo? Uma sentença identidade é quando os termos nos membros da equação, né? Estou usando o termo equação aqui, mas a gente ainda não definiu a equação, né? Vamos colocar da sentença, certo? São iguais. Então, essa é a condição, tá bom? Os termos, né? Você observa, primeiro membro, aqui eu tenho 2x mais 2. Segundo membro, 2x mais 2. Mesmo que no começo, né, parecesse que não havia essa igualdade, né? Mas ao desenvolver as expressões nos membros das sentenças, nós chegamos à conclusão de que essa é uma sentença que pode ser chamada de igualdade. Nós temos aqui alguns exemplos, veja. Nessa aqui, não é? Nessa primeira sentença, você observa que não tem o que a gente fazer, nem na primeira expressão, que está aqui do lado esquerdo, no primeiro membro, nem no segundo. Então, essa aqui, ela não é identidade, né? Essa não é uma sentença que poderia ser classificada como identidade. Da mesma forma, a próxima, porque você observa que nós não temos como operacionar com a expressão que está do lado esquerdo, porque não são termos semelhantes, não dá. Agora, essa próxima aqui, nós temos o seguinte. No primeiro membro, você tem x mais x. São termos semelhantes. Então, nós sabemos que podemos fazer isso aqui sendo 2x. Ora, então, a sentença passa a ter 2x no primeiro membro, 2x no segundo membro. Nesse caso, essa é uma sentença identidade. No próximo exemplo, nós também não podemos dizer, não é, que não é. Por quê? Eu tenho no primeiro membro 3x mais 4. No segundo membro eu tenho 3 que multiplica x mais 1 mais 1. Então, você não pode já dizer que não é ou que é, né? Porque eu tenho que organizar aqui
os membros da equação. Veja, eu tenho pela distributiva, no primeiro membro não tenho o que fazer, eu vou só repetir, mas ao aplicar a distributiva, nós temos o seguinte: 3 vezes x dá 3x, 3 vezes 1 dá 3, e aquele 1, né, que está ali, é essa parcela 1 que está aqui também, que eu tenho que colocar. Deixa eu só repetir aqui o primeiro membro para ficar melhor da gente entender. Isso aqui foi o primeiro membro que eu repeti. Temos a igualdade, então agora sim, no segundo membro eu tenho 3x mais 3, que foi o resultado da distributiva, mais 1. Ora, então ficou 3x mais 4 no primeiro membro. A gente pode somar aqui, né? 3 mais 1, que vai ser exatamente 4. Então, fiquei com 3x mais 4 dos dois lados. Essa aqui também vai ser uma equação de identidade. Próxima não é, porque... Ou melhor, né? Vamos ver porque dá para fazer a operação. Essa é a questão. Para você classificar a sentença, você primeiro tem que estar com as expressões de cada membro, né, todas resolvidas. Veja que eu tenho no primeiro membro 5 mais 2, que é 7. No segundo membro eu tenho 10 menos 3, que é 7 também. Olha aí a conclusão. Também é identidade. Na próxima nós não podemos operacionar porque nós temos expoentes diferentes, né? As letras dos termos algébricos até que são iguais, mas os expoentes diferentes não posso operacionar. Nesse caso, não é uma sentença identidade. A próxima, né? Nós temos no primeiro membro, temos y ao quadrado vezes y. Quando a gente operaciona isso, porque anteriormente você observa que nós não tivemos como fazer nada porque era uma soma, mas agora nós temos um produto. E como as bases são iguais, apesar dos expoentes serem diferentes, né? Mas o que vai valer aqui é a propriedade de potência da mesma base. Vou repetir a base, somar os expoentes, que vai dar y à terceira no primeiro membro. Ora, mas eu tenho que no segundo membro também é y à terceira. Ora, essa também é uma sentença de identidade. Na próxima, no primeiro membro nós temos 7n mais 2. Aqui não tem o que fazer. Vamos para o segundo membro, que nós temos aí uma distributiva para aplicar, não é? Eu vou aplicar aqui na própria continha aqui. Eu tenho 7 positivo vezes n. O resultado disso é 7n, não é? Tenho também 7 positivo que multiplica 1 negativo. Aqui, pessoal, chama atenção para o jogo de sinal, tá bom? Muita atenção, porque você está distribuindo o fator 7 que está fora para as parcelas, né, que estão dentro ali, para a soma que está dentro do parênteses, através da multiplicação. Esse fator está sendo distribuído através da multiplicação, então nós vamos fazer o jogo de sinal, não é? A regrinha de sinal da multiplicação. É positivo com negativo, vai dar negativo. Nós temos 7. Organizando, não é? Primeiro membro continua 7n mais 2, mais o segundo membro, eu posso somar o 5 com o menos 7, que são termos numéricos, e o 7n se mantém. E 5 menos 7 dá exatamente menos 2. Você observa que ela ficou muito parecida, mas por conta dos sinais que não deram iguais, essa não é classificada como uma sentença identidade, tá certo? Ela não é, você não marca essa aqui, não classificaria ela como identidade. Da mesma forma que essa aqui, claramente, você observa que também não pode ser uma sentença de identidade, porque eu não tenho como operacionar com o que está no primeiro membro. A expressão do primeiro membro, os termos não são semelhantes. Dando sequência, nós chegamos então ao conceito de equação. Não é? Já vimos diferenças entre sentenças e expressões, já vimos que expressões podem ser algébricas, podem ser numéricas, as sentenças, não é?
também nós vimos a conceituação de sentença, é quando as expressões elas se relacionam a partir de um operador lógico. Não é? A sentença ela tem uma conclusão na sua proposição, coisa que a expressão não tem, que a expressão só faz é descrever ou informar, não é? Algo. Ela não conclui uma proposição, ela é inconclusiva, não conclusiva. Mas vimos também que as sentenças elas podem ser igualdades, não é? As sentenças podem ser classificadas também como abertas, como fechadas. Então, a equação, o que nós vamos chamar de equação aqui, vai ser toda sentença matemática aberta, tá? Toda sentença matemática aberta que apresenta uma igualdade, né? E possui, veja, se ela é uma sentença aberta, nós já definimos anteriormente que nesse caso, para ser uma sentença aberta, ela tem que possuir termos literais, ela tem que ter letras, né? Possuir termo literal. E vimos que no caso das sentenças, o termo literal é exatamente o que ele está chamando aqui de número desconhecido, tá, pessoal? Então, para que seja equação, é necessário o quê? Que seja uma sentença aberta e também uma igualdade. Tá aqui as duas condições, né? Tá aqui as duas condições para que você tenha uma equação. Tem que ser uma sentença aberta, o que significa que tem que ter um termo literal, possuir termo literal e também tem que ser, ao mesmo tempo, uma igualdade. Os valores desconhecidos representados pelas letras, né? No caso da sentença, eles são chamados de incógnitas, tá certo? Então, quando a gente se referir a incógnita, o termo incógnita, vamos estar nos referindo à parte literal, né? Ou à letra. Nas expressões, as letras são chamadas de variáveis. Aqui, na sentença, elas são chamadas de incógnitas, que é o termo desconhecido ou número desconhecido. Vejamos alguns exemplos aqui. Nós temos, primeiro exemplo, x mais 10 igual a 18. Veja que é uma sentença aberta, pois possui, não é, um termo algébrico e é uma igualdade. A incógnita, nesse caso, é a letra x. Nós temos aqui no terceiro exemplo, né, no segundo exemplo, melhor dizendo, nós temos dois termos desconhecidos, né? Mas é uma sentença aberta, só que nós temos aqui ela apresenta duas incógnitas, mas é uma equação. Então você tem aqui, por exemplo, uma equação com uma incógnita, agora nós temos uma equação com duas incógnitas. E nós temos também a equação de segundo grau, né, pessoal? Dizemos que é de segundo grau porque o expoente da letra ele é 2, tá certo? Então, e você tem, não é, também ainda aqui, ó, o termo do primeiro grau, né? Onde o expoente da letra é 1. Então, essa seria uma equação do segundo grau. O grau, né? Ele vai ser definido aqui pelo maior expoente da letra que tiver naquela sentença, naquela equação, né? Nós temos expoente 1 e temos expoente 2. Como o 2 é maior, nós dizemos que ela é do segundo grau, ok? É apenas uma incógnita e nós temos a incógnita x. E nós temos uma sentença, uma equação, porque é a sentença aberta, possui termo literal, é igualdade, né? Tá aqui a igualdade, ó. Só que nós temos, dessa vez, 3 incógnitas. Então, essa seria uma equação com 3 incógnitas. Estão aí as incógnitas. Para fixar melhor as ideias, e já encerrando essa aula, né, onde nós vimos o que seria equação, vimos que é uma sentença aberta e é uma sentença aberta que é uma igualdade. Não é sentença aberta porque possui termos algébricos. Tem letra, né? E tem que ser uma igualdade. Nesse exercíciozinho aqui, a gente vai fazer exatamente o que nós vimos analisando agora há pouco. Não é? Vamos determinar primeiro membro, segundo membro e a incógnita.
É muito simples aqui de fazer. Você tem, por exemplo, nessa primeira equação, a incógnita vai ser x, a letra x, né? O primeiro membro é o que está ao lado esquerdo da igualdade, que seria 4x mais 2. E o segundo membro é o que estaria lá do lado direito, 5x menos 7, para essa equação aí. Na próxima, nós temos que a incógnita é y, né? Porque você observa que o termo desconhecido aqui foi representado pela letra y. Então, o termo desconhecido é a incógnita na equação. O primeiro membro é o que vai estar do lado esquerdo, não é? Da igualdade. Nós temos, então, 2y mais 3. Do lado direito, nós temos 13 menos 5y. Na próxima, na letra C, nós temos que a incógnita seria a letra m. O primeiro membro seria 3m sobre 2 mais m sobre 3. E o segundo membro nós temos 8 menos m sobre 5. Não é? Lembrando que a expressão que fica à esquerda do sinal da igualdade é o que nós chamamos de primeiro membro. A expressão que fica à direita é o segundo membro. Temos então a última aqui, a incógnita seria k, primeiro membro 0, né? Segundo membro 6k menos 1/2. Tá aí, pessoal. Qualquer dúvida, dê uma pausa, volta aí o vídeo, vimos conceito de sentença aberta, fechada, e o conceito de equação também. Até a próxima aula.